Os arqueólogos estão familiarizados com a descoberta de restos humanos, mas às vezes eles se deparam com túmulos bizarros como esqueletos híbridos, vampiros, Frankenstein, bruxas em seus túmulos com pedras pesadas ou enfiadas em suas bocas, foices contra suas gargantas e até buracos em seus crânios perfurados, como forma de exorcizar espíritos malignos. Venha aprender um pouco mais sobre essas descobertas arqueológicas macabras no Sabedoria da Época. Bruxa em Albenga. Em 2014, os arqueólogos descobriram um esqueleto antigo de uma adolescente em Albenga, na Itália, que foi enterrada de bruços. Os pesquisadores afirmam que enterrar um indivíduo desta forma é indicativo de que a pessoa foi rejeitada pela sociedade ou considerada um perigo, possivelmente devido às acusações de feitiçarias. A descoberta foi feita durante uma escavação arqueológica realizada pelo Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã do Vaticano, no complexo de San Calócero, um cemitério no qual uma igreja foi construída por volta dos séculos V e VI d.C. O diretor da escavação, Stefano Rossio, disse que esses enterros foram realizados como um ato de punição para humilhar os mortos, e descobertas como essas eram consideradas raras. De acordo com a equipe de pesquisa, em casos extremos, as vítimas eram enterradas vivas com o rosto para baixo, mas não foi o que aconteceu com esse sepultamento. O sepultamento de bruços estava ligado à crença de que a alma saía do corpo pela boca. Então, enterrar os mortos para baixo era uma forma de evitar que a alma impura ameaçasse os vivos. Os temidos zumbis gregos. Os gregos antigos tinham tanto medo de zumbis que colocavam pedras e pedaços de ânfora para impedi-los de sair de seus túmulos, para assombrar os vivos. Por outro lado, os gregos também tentaram contatar os mortos para adivinhação, por meio de uma prática chamada necromancia. No início deste ano, arqueólogos que trabalhavam em um grande cemitério perto de uma antiga cidade no sudeste da Sicília exumaram 2.905 corpos e escavaram sepulturas na necrópole Cidade dos Mortos, chamada Passo Marinaro. Os pesquisadores encontraram túmulos com moedas, estatuetas e vasos de terracota. Eles também encontraram 2 corpos com peso na cabeça, pés e torso com grandes pedras e ânforas, aparentemente para mantê-los em seu lugar na Terra dos Mortos. Tumba de vampiro da Bulgária. Em 2013, arqueólogos que trabalhavam no sítio Perperikon, na Bulgária, encontraram o esqueleto de um homem enterrado com uma estaca de ferro cravada em seu peito. Um ritual praticado na Idade Média para evitar que o indivíduo se transforme em morto-vivo. As moedas encontradas com o corpo foram datadas do século XIII e XIV. Por toda a Bulgária, os restos mortais de mais de 100 pessoas tratadas como vampiros, todos do sexo masculino e cidadãos, foram encontrados. De acordo com as crenças pagãs, as pessoas que foram consideradas más durante suas vidas podem se transformar em vampiros após a morte, a menos que sejam apunhaladas no peito com uma barra de ferro ou madeira antes de serem enterradas. As pessoas acreditavam que a vara também os colocaria em seus túmulos para evitar que saísse à meia-noite e aterrorizassem os vivos. Crânio de um lobisomem. Em outubro de 2014, um fazendeiro búlgaro afirmou ter encontrado uma caixa acorrentada contendo um crânio parecido com o de um lobisomem enquanto arava uma nova seção do campo de uma vila. Ele relatou que o crânio era igual ao de um lobo, mas esse crânio tinha um formato largo, uma característica encontrada apenas em espécies de primatas. Pesquisas foram feitas e concluíram que provavelmente era um lobo que sofria da doença de Paget, uma condição que faz com que o crânio aumente de tamanho e pareça mais humano. Mas os lobisomens estão incluídos no folclore dos Balcãs, desde antes da história registrada, e as lendas variam de região para região sobre como e por que alguém se torna um lobisomem. A última sepultura da bruxa Lilia Zadi. Arqueólogos escoceses
escoceses acreditavam ter localizado o local de descanso final de Lilias Zadie, que foi acusada de ser uma bruxa e, após a sua morte na prisão, foi enterrada na lama profunda com uma pedra pesada colocada em cima dela, a qual era uma tradição baseada na crença de que bruxas podiam se levantar de seus túmulos, a menos que sejam pressionadas por uma pedra pesada. No ano de 1704, em 29 de agosto, Lilias Zadie foi acusada de trazer problemas de saúde a seu vizinho. Convocada perante os ministros e anciãos da igreja de Tyburn, a pobre e confusa Lilias Zadie confessou que era de fato uma bruxa. Ela disse ao severo comitê da igreja que ela havia conhecido o diabo em um milharal e o aceitou como seu amante e mestre. Então, pesquisadores tentaram traçar o local do enterro original de Lilias e, durante a investigação, uma grande laje de pedra coberta de algas foi encontrada, combinando com a descrição da área e as características do cemitério. O arqueólogo Douglas Sperdefife, que a examinou e limpou, confirmou que a laje não era natural para a praia, mas extraída e colocada ali. Embora uma escavação arqueológica completa não tenha sido realizada, é possível que ainda haja vestígios de Lilias deixados sobre a laje, no que se acredita ser o único túmulo de bruxa conhecido na Escócia. As múmias de Frankenstein. Em 2001, uma equipe de arqueólogos encontrou 4 esqueletos em um sítio arqueológico na Escócia. A princípio, parecia ser uma descoberta típica da Idade do Bronze, mas logo descobriram que estava longe de ser normal. Os esqueletos de um homem e uma mulher foram enterrados em posição fetal. Os testes iniciais revelaram que o homem morreu por volta de 1600 a.C. e a mulher morreu por volta de 1300 a.C. No entanto, cerca de 10 anos depois, exames adicionais de DNA revelaram que os 12 esqueletos eram compostos de partes do corpo de 6 indivíduos diferentes, no que os arqueólogos chamaram de múmias de Frankenstein. No esqueleto masculino, o torso, o crânio e o pescoço e a mandíbula pertenciam a 3 homens separados, e o esqueleto feminino é um composto formado por um crânio masculino, um torso feminino e o braço de uma terceira pessoa. A datação por carbono revelou que o crânio da múmia feminina é de 50 a 200 anos mais velho que o torso. Parece que as múmias eram feitas de parte de pessoas da mesma família e depois montadas como um quebra-cabeça para dar a impressão de que eram apenas uma pessoa. Os arqueólogos não têm ideia do porquê os restos mortais foram mumificados e depois misturados. No entanto, acredita-se que a mistura de restos mortais foi feita para combinar diferentes ancestrais de famílias, para criar um ancestral simbólico, que literalmente incorporou traços de várias linhagens. Cabeça perfurada e exorcismo. Um homem medieval ou saxão, cujo esqueleto foi encontrado em uma vila romana na Inglaterra, pode ter sido enterrado no campo por causa de uma deformidade na mandíbula que fez sua comunidade considerá-lo atormentado por espíritos. Também é possível que a comunidade tenha trepanado seu crânio para exorcizar os espíritos malignos. Arqueólogos dizem que o homem foi enterrado em um lugar solitário e carregado de pedras. Seu esqueleto foi encontrado virado para baixo em uma cova rasa em 1965. Essa perfuração perto do músculo da mandíbula foi na tentativa de aliviar a dor crônica ou exorcizar os maus espíritos associados à sua deformidade. Ele sobreviveu à operação e o osso sarou, mas o seu enterro final, com o rosto para baixo e carregado de pedras, sugere que a comunidade estava preocupada que a influência maligna que causou seus problemas ainda pudesse estar perto. Bruxa que transformou os homens em pedras. Diz a lenda que uma bruxa transformou em pedra um suposto rei da Inglaterra e seus homens. Agora uma nova lenda surgiu. Um esqueleto do século VII d.C. está sendo chamado de bruxa que transformou os homens ambiciosos em pedra. A mulher foi enterrada com um vaso de bronze possivelmente usado para cozinhar oferendas aos deuses, uma grande conta de âmbar e uma ametista incrustada em prata. Ou seja, a bruxa pagã
Madame Saxan era uma mulher espiritual de alto status. E aqui estão os esqueletos com suas histórias mais estranhas já descobertas. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for postado.